Vamos começar aqui. Sejam muito bem-vindos a todos a mais uma live, conectados. Ila e Ju e Ila. Vamos ler o devocional com vocês. Depois a gente comenta aqui a palavra, mas antes de tudo a gente vai começar com a oração inicial. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai Santíssimo, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez, Senhor, se o permitir que possamos realizar a live, que possa ser bênção, Senhor, que possa usar a nossa boca, para que possa ser uma transmissão da Tua palavra, da Tua vontade e do Teu querer, Senhor. Então, que aquelas pessoas que possam ouvir a live, que elas possam receber bênção vindo da tua vontade, Senhor, Teu querer. Seja algo que venha edificar e fortalecer pessoas. É isso que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje a gente tem participações especiais na live. Foi, Dora. Doralice e Thor. Se comportem. Se comporta, Dorinha. E se comporta, Dora. E hoje a gente vai falar sobre, o tema é Dia de Milagre. E ele está fundamentado na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 33 e 34, que fala o seguinte: A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse. Fiquem e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se no chão, a terra, e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Ciente de tudo que estava por vir, Jesus enfrentou uma angústia profunda, sentindo o peso de todo o pecado da humanidade recaindo sobre os seus ombros. No jardim de Getsêmani, ele viveu um momento de extrema aflição, tão intenso que passou por um fenômeno conhecido na medicina como hematidrose, em que, sob uma pressão psicológica severa, os vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se rompem, fazendo o sangue misturar-se ao suor. Mesmo diante de tanto sofrimento, Jesus foi obediente. Ele sentiu medo, a ponto de pedir ao Pai, se possível, que afastasse dele aquele cálice de dor. Mas submeteu-se à vontade do Pai, pois sabia que o seu sacrifício era necessário para cumprir o plano de salvação. Com isso, aprendemos que, assim como Jesus, também enfrentaremos momentos de sofrimento que não poderiam ser evitados. Contudo, ele nos deixou o exemplo de como passar pelas horas mais escuras com fé, serenidade e confiança em Deus. Não há dor ou tribulação que possamos enfrentar que se compare àquilo que Jesus suportou por nós. Desde o Getsêmani até a cruz, ele derramou sangue poderoso e precioso para nos redimir e nos dar a vida eterna. Independente da situação que você esteja vivendo, seja em tempos de tribulação, seja em tempos de alegria, há uma verdade que nunca muda e que foi conquistada na cruz do Calvário. Há poder no sangue de Jesus. É por meio desse poder que milagres acontecem, que diagnósticos contrários são revertidos e que desafios impossíveis são superados. Creia que o milagre que você tanto precisa é possível com Jesus. Não porque as circunstâncias pareçam favoráveis, mas porque Ele é fiel e poderoso para transformar qualquer cenário. Assim como Ele venceu, Ele também o capacitará a vencer. Ponha a sua confiança no Senhor, pois no momento certo o milagre virá. E a frase, que marca esse texto, ela fala assim: eu viverei o milagre em Jesus. Eu viverei o milagre em Jesus. A Bíblia ela dá vários exemplos de milagres que foram
vivenciados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Alguns deles até eu procurei verificar aqui para a gente lembrar, né? Que é a divisão do Mar Vermelho, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, a provisão de maná, do maná, quando o alimento é enviado do céu para os israelitas no deserto, né? A fornalha ardente, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego sobrevivem ao fogo, né? Em Daniel. A cova dos leões, Daniel é preservado por Deus. E no Novo Testamento tem mais de 35 registros, né? Que vai desde a cura milagrosa do leproso, do paralítico, da sogra de Pedro, do cego de nascença, da mulher hemorrágica, né? A multiplicação dos pães, que foi multiplicado para mais de 5.000 pessoas, o domínio sobre a natureza, Jesus andando sobre as águas, a ressurreição da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, né? O milagre, a ressurreição de Cristo, simbolizando assim a vitória sobre a morte. Então, são vários registros onde destaca que os sinais, ele vem para gerar fé, né? Eles funcionam como sinais para gerar fé, para demonstrar compaixão e confirmar a autoridade divina. Então Deus, ele coloca os milagres como sinais do poder que há nele, né? E somente nele. Então, todo milagre, ele é realizado por intermédio de Cristo. Só Deus, ele tem o poder para fazer um milagre. Deus, quando ele opera um milagre sobre a vida de Lázaro, que estava morto há mais de 3 dias, e é impossível alguém estar morto, né, sepultado há mais de 3 dias, 4 dias, e ser, né, receber de novo a vida, o sopro de vida. Então, os milagres do Senhor, eles foram vivenciados no Antigo, no Novo, e hoje em dia a gente vive, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês, né, como nós, já vivenciamos os milagres do Senhor. Pode ser tanto de um livramento durante o dia, de algo que iria acontecer, uma doença que estava aparecendo em algum exame, desde a coisa mais séria até algo simples, né? O importante é nós sempre estarmos atentos e que Deus, ele opera milagres ainda hoje. O mesmo Deus que operou milagres no Antigo e no Novo Testamento é o mesmo Deus que opera hoje. Ele não mudou, ele continua sendo fiel. Aqueles que o buscam recebem, aqueles que batem a porta, ele abre, né? Aquele que bate a porta, ele que abre, recebe de Deus. A presença de Deus, ela pode trazer a nós o impossível, né? A palavra fala, basta somente uma palavra do Senhor para que o impossível venha acontecer. Então, hoje a palavra e esse tema, Dia de Milagre, vem para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus que ainda opera sobre as nossas vidas e que no momento certo dele, no momento que ele achar que é o momento correto, ele vai operar, ele vai trazer esses milagres. E a gente tem que estar atento e gratos. E não é porque merecemos, mas é sempre pela graça do Senhor. A graça do Senhor e a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, é o que nos possibilita, né? Que nos dá a possibilidade de recebermos esses milagres e vivermos esses milagres acontecerem na nossa vida, né? Sim, amém. Ontem mesmo a gente teve um encontro maravilhoso, né? Mulheres de oração que frutificam, e tem sido encontros preparados pelo Senhor, com tantos testemunhos lindos de mulheres fortes, né? E cada uma falando e dividindo, né, os seus milagres. Ontem eu falei do meu milagre, um dos, né, que a gente já tive vários milagres na minha vida, e um dos foi minha primeira experiência do milagre, foi da vida da minha filha, né, que
com quase 2 anos, ela foi para UTI e estava com pneumonia grave e não respondia. Então, eu sempre falo desse milagre porque foi tremendo na minha vida e muito forte. Eu era muito jovem, eu fui mãe aos 17 anos, então eu estava com 18 anos, era uma menina, e vivenciando tudo aquilo, aquela dor de estar perdendo a minha filha dentro de uma UTI. E na época, a minha mãe, ela não pôde estar comigo, né? A gente se falou por telefone, e eu me lembro que a minha mãe falou assim: minha filha, eu não tô aí, mas o Deus que eu sirvo é o Deus que opera milagres. Então, ore de joelho, peça com todo o seu coração. E quando foi tarde da noite, já dentro daquela UTI, porque eu não saí de perto dela nem um minuto, eu ficava numa cadeira do papai perto dela. E eu me lembro que eu era a única mãe, né, que estava tinha outras crianças, tinha mais 2 crianças na UTI, inclusive tinha um bebê que tinha nascido, já tinha ido direto para a UTI. Mas ali já foi o Senhor já operando mais um milagre. Ele sabia do meu coração, ele sabia da minha aflição, ele sabia que eu não conseguiria ficar sem ela, estar sozinha naquele momento, e ele preparou aquela equipe de enfermagem e colocaram a cadeira do papai do lado da cama dela, e eu fiquei ali com ela bebê, e a barriga muito inchada, né? E ela não respondia aos antibióticos. Inclusive veio um pediatra de fora, era bem conhecido na época. A pediatra dela trouxe, a doutora Cristina, também foi um anjo do Senhor, me deu toda a força, né? Esteve sempre comigo. E eu me lembro que naquela madrugada ali, com aquelas enfermeiras, eu ajoelhei no chão e eu comecei a clamar pelo nome de Jesus, a dizer: Senhor, ela é tua, eu sei que tu me confiaste, mas tem misericórdia, meu Pai, tu sabes da minha dor. E só ele ali naquele momento. E quando eu abri os olhos, né, ali naquela UTI, as enfermeiras, médico, tudo com o olho todo lacrimejando, né, outras chorando, né, e ali elas vivenciaram junto comigo o milagre do Senhor, porque ela não respondia ao antibiótico, né, e de manhã ela já teve uma grande melhora. E ali foi a certeza que o Senhor estava comigo, estava operando. E eu lembro que a pediatra do plantão chegou e disse: nossa, tá respondendo. E ali eu tive a certeza que era o Senhor nas nossas vidas, operando. E logo depois de 2 dias ela foi pro quarto. E eu disse que foi o meu maior presente, que nessa época foi no ano de 2002. Não me esqueço, aquele 5 de maio foi o dia de 2002, foi o dia da alta dela. Então, 5 de maio, 5 de 2002. E a gente teve alta, era um sábado, e no domingo era o Dia das Mães. Então, foi meu maior presente e o meu maior milagre. Eu dei um culto de ação de graça e ali eu vi o quanto o Senhor era comigo e sempre esteve presente, e foi o meu primeiro milagre. Então, que a gente possa entregar, né, verdadeiramente, confiar, porque enquanto o mundo ele diz que não, né, o Senhor diz que sim, e Ele opera milagres na vida de cada um dos seus filhos, e eu sou testemunho que o Senhor opera esses milagres. É assim como a gente tem né, testemunhos, tenho certeza que, né, aqueles que estão assistindo também tem algum testemunho de milagre que aconteceu, né, que recebeu de Deus. E isso é muito bom. E é isso é para isso que serve os milagres, que é para exatamente isso, fortalecer a nossa fé, lembrar que o Deus, ele continua operando, né, e em todo o tempo. E a gente pode contar com ele. Então que a gente tenha sempre isso no nosso coração. É que essa palavra de hoje venha para fortalecer a sua fé. Se você está num momento difícil, você está necessitando receber de Deus um milagre, que você está sentindo que Deus esqueceu de você, ou que você não está ouvindo a voz dele, que ele está longe, está distante de você, lembre que Deus, ele é único, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe do que está acontecendo, ele está perto, ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração, e no momento certo, Deus ele vai operar. Amém. Sendo a vontade dele, ele vai operar. Mas o nosso papel é clamar,
orar, buscar a Deus, buscar em todo o tempo e ser grato, independente do que aconteça. Sejamos gratos a Deus por tudo, porque a palavra do Senhor fala, em tudo dai gratos, em tudo, em tudo. Então nós temos que ser gratos em tudo a Deus, porque Ele vai fazer, Ele vai operar. Amém? Amém. Eu queria ler um versículo aqui com vocês, sobre o versículo base, né? Que é Marcos 14, 33, né? É. E 34. Jesus no Getsemane. Então, o 33 e 34, não é isso? É. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Esse é o 33. E o 34 diz: E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Então, que mesmo nesses momentos que a gente esteja com a alma triste e aflita, a gente possa entender que a gente não está só, não é isso? Que o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas, Ele é fiel nas nossas vidas e Ele é o Deus de milagre. Amém? Amém. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, na presença do nosso Pai. E eu tô falando como se eu estivesse com a minha língua presa. Na presença do nosso Pai. Que Deus abençoe a família de vocês, cada um, e a casa de vocês tremendamente. E a gente vai encerrar mais uma vez com a oração. E vou pedir também para Jô, já que ele começou, né? Ele encerrar a oração aqui. Não, mas quem devia orar agora é você. Eu fiz mas, a primeira. Mas você tem que. Não é? Ele começou, ele tem que encerrar, né? Tá vendo? Olha. Ó, outro Nós aqui. oremos ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por permitir, Senhor, a gente concluir essa live, né, que a Tua palavra venha alcançar vidas, venha ser bênção na vida de muitas pessoas, aqueles que vão receber essa palavra. Cuida, Senhor, de todos eles, aqueles que estão esperando um milagre Teu, que o Senhor possa agir, Senhor, com todo amor, que Teu nome seja glorificado e que seja edificado cada vez mais, porque o Senhor é o único Deus, soberano, e nós precisamos e dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Então, obrigado pela live, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo nosso casamento, obrigado por esse projeto que o Senhor colocou no coração dela e que foi repartido comigo. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso neto, pelos nossos pais, pelas nossas empresas, e que a gente possa, Senhor, continuar firmes, fortes, né, no propósito, Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração. Então, livra-nos, né, a todos nós de todo mal, e coloca sempre os Teus anjos, Senhor, ao nosso redor, nos protegendo. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E desejamos a todos vocês uma excelente semana e até a próxima. Até a próxima. Que a gente quer deixar um recado para vocês. A gente não pode esquecer. Nós temos uma célula de casais, né? Ju e Ila é a nossa célula de casais da Igreja Paz, aqui de Piedade. E nossa célula de casais é toda segunda-feira, no horário das 19h30. E ficamos aqui em Candeias, no edifício Leite Fabiana, no 11º andar, 1102. Então, quem estiver em célula e morar perto, a gente vai ter o maior prazer de estar com vocês.